Boa noite a todos. Eu tenho falado de uns tempos para cá que às vezes nós gostaríamos de trazer alguém com a gente, um ser encarnado, que a gente convida e fala, vamos lá, sair dessa conversa, dessa mesmice, sair um pouco do celular, da TV, ou sei lá de quê. Vamos comigo no centro, e a pessoa, não posso, hoje eu estou muito ocupado, né? Mas a gente pode trazê-los via pensamento, que nós somos fornecedores de energia, né? Então imagina quem você gostaria que tivesse vindo, que tivesse aqui, que pudesse fazer bom uso. Eu nem falo da prosa, da palestra, falo dessa pausa, que é tão salutar, né? Que aqui a gente desliga, não tem como. Não vamos atender ao celular, tomara, mas a gente pode aproveitar. E todo minuto que a gente tem de oportunidade sempre é bom, né? No mais, eleve o seu pensamento da sua maneira. Deus conhece a tua voz, sabe exatamente quais são as suas necessidades. Mas é tão gostoso que a gente fala para o Pai, né? Tô querendo tanto isso, será que pode? Feito o Filho pede também, né? Pai de bondade, Criador de todas as coisas, que sabe tudo sobre a nossa vida, sabe quem somos, sabe das nossas pendências em todos os sentidos. Sabe principalmente para onde é que nós vamos. Gratidão por ter nos autorizado a aterrissar nesse planeta, nesse momento tão precioso de tantas transformações. Mestre Jesus, nosso modelo, que nós possamos segui-lo, amando, perdoando, vivendo o dia de cada vez, que já não está fácil. Que nós possamos colocar nossos corações mais tranquilos, entendendo quão passageiro é tudo isso, e nós somos passageiros também, e que tantas outras vidas aguardam por nós, e que devemos ter a experiência de tantas outras vidas já vividas. Que sejamos o máximo daquilo que é possível ser nesse momento, no lugar que nós estamos, na nossa família, na nossa casa, que tudo seja possível. Gratidão aos bons espíritos pela retaguarda, aos nossos anjos de guarda, como precisamos de anjos de guarda. Que seja tudo maravilhoso e que nós possamos voltar para casa hoje, para nossas moradas terrenas, pacificados, tranquilizados, com muita convicção e muita segurança. Que assim seja. Bom, semana que vem vai ter finados. O pessoal fala, não, a Celizinha saiu da casa dela num dia tão lindo, para vir falar desse assunto tão chato. Claro que vou falar, né? Então vai ter lá o vendedor de melancia, o vendedor de flor, o camarada que fica lá levando a aguinha para polir o túmulo e tal. Eu brinco sempre com meu marido, que tem a alegria de tê-lo aqui, a prova, né? Não precisa ir lá me visitar no cemitério, porque eu não vou ficar lá. Gente, viver uma vida inteira desafiadora, na oportunidade de empreender uma viagem de volta para um lugar fantástico, maravilhoso, não morar no cemitério? Esperando o pessoal ficar sentado lá comendo melancia? É óbvio que não, né? Mas o que eu quero trazer de bom para essa noite é que, apesar de nós termos o dia do finado, esse nome também não gosto. Porque finado quer dizer acabado, fim. Também não acredito nisso, por isso que nós estamos aqui, né? Se nós não acreditássemos, nós não estaríamos aqui. Então, a palavra para mim não tem fundamento nenhum, porque finado nem pensar. Nunca ninguém vai se referir à minha pessoa como afinada Sul, afinada Suelizinha, porque eu sou imortal. Eu vivo falando isso. Os filhos, mamãe, vê se não morre, não tem perigo, não morro. Eu sou imortal. Elas não gostam que fale isso. Não é desse tipo de morte que nós estamos falando, porque a morte também não existe. Então, o que eu trago para essa noite, uma lembrança de uma das maiores notícias que a doutrina espírita trouxe. Bom, para quem já é de berço espírita, que delícia, a criança já aprendeu a vida inteira que a morte não existia. Quiçá tenha respirado isso, né? Mas para mim, outras pessoas que não são de berço espírita, nós somos... Eu, pelo menos, morria de medo da morte. Nossa! E era um tempo que funeral era uma coisa terrível. A palavra morte era um negócio terrível. E eu tinha medo. Mas a gente sabe, mas como é que a gente escapa desse negócio? Parecia que não tinha jeito, né? Mas uma das primeiras coisas maravilhosas que me aconteceu quando eu cheguei para a doutrina adulta já,
faz uns quase 40 anos, mas eu já era adulta, quando eu fiquei sabendo que a morte não existe. E eu pensei, qual foi o equívoco da minha cabeça? Porque durante a vida inteira, vi muitas pessoas sumirem das minhas vistas, os lutos decretados. Quando eu era menino, o luto era um negócio absurdo, porque a pessoa, os da família, a prova de amor era se vestir de preto durante um tempo, chamava luto fechado. Depois era meio luto, quando usava alguma peça preta, para todo mundo saber que estava de luto. Então, perto daquela pessoa ninguém ria, perto daquela pessoa ninguém cantava. Gente, cada coisa, né? Aí depois tinha umas faixinhas, pessoal, as costureiras faziam. Tem uma costureira maravilhosa que eu espero que você nunca tenha feito isso. Fazia faixinha preta de cetim, pregava na roupa da pessoa. Tinha que lavar com cuidado, porque o preto com a outra cor não combinava nada, manchava a roupa, não podia, né? Então, todas essas marcas moravam em mim. Então, de repente, vem alguém com uma certeza e fala: a morte não existe, nós apenas atravessamos o rio, estamos logo ali, se não der tempo de você viver as coisas. Acho que o maior pesadelo da gente é esse, né? Ai, não vai dar tempo de eu fazer isso, não vai dar tempo de eu ser bom, não vai dar tempo do meu filho ser bom, não vai dar tempo do meu marido ser bom. A gente tem um planejamento absurdamente estúpido. E o tempo vai passando mesmo. Nós já estamos quase em novembro, né? Então eu tinha muito medo de não dar tempo de fazer tudo o que eu precisava. De repente vem alguém com consciência, busca nas páginas das obras básicas, falando que Deus vai nos conceder quantas oportunidades a gente quiser. Aí você vai lá no livro Céu e Inferno, lê aqueles relatos maravilhosos de seres que passaram pelas mesmas dificuldades que nós passamos. Esse negócio chamado vida, que começa desde aquele momentinho do tum, 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 tum do coração, né, que é mágico, que fiquei sabendo faz pouco tempo, que começa na cabeça, não sabia. Mas a gente tem os amigos que falam, né, o primeiro pulsar que se ouve do coração de um ser humano, que vai ter daqui a pouco um corpo para revestir, que vai ter um espírito, é na cabeça. Uau! Depois que ele desce para ficar alojado aqui, né, no tum, 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 tão bonitinho que a gente só sabe quando não tá bom, quando ele faz barulho demais, né? Porque ele trabalha ali quietinho, bonitinho. Então essas novidades todas, com comprovações científicas, porque a doutrina faz isso por nós, né? É uma mistura de religião, de ciência, para explicar tudo pra gente. Quanto mais Coen, né, que eu fui fazer, porque eu tinha uma gana, e estudando, ouvindo aquelas coisas, foi me dando uma alegria e pensei, não preciso ter pressa para mais ninguém. Só preciso ter pressa comigo. Porque se eu me melhorar, mais uma coisa da doutrina, quando eu me melhoro, o mundo melhora. Porque eu passo a agir diferente, eu falo diferente, eu me comporto diferente, meus pensamentos são outros. É uma verdade estabelecida. Quem que não quer ficar com uma pessoa que está aprendendo e mais que aprendendo, colocar em prática tudo que está aprendendo? A morte vai fazer frente para a gente? Não vai. Porque nós vamos embora, que é normal, a gente se conscientiza. Não tiveram outro nome para pôr, coitado, puseram o nome de morte na pobre. E não tem jeito. Então, essa certeza de que nós não vamos ficar aqui para sempre, que nós vamos e voltamos enquanto passageiros, vai nos conscientizando do que eu posso fazer hoje. A gente para de colocar a responsabilidade na mão do outro. Porque isso não é vida. Quando eu quero que o outro me faça feliz, eu quero que o outro me pacifique, eu não preciso fazer nada, eu vou ficar deitada na rede balangando, alguém de vez em quando vem trazer um coquinho gelado com um canudinho, e de repente eu vejo que a vida acabou. Então alguém fala assim, ó, mas eu não acredito em nada, querido, não precisa. Não há necessidade de acreditar nem em Deus, nem na vida, nem na morte, porque vai acontecer. E vai chegar uma hora, leve quantas vidas tiver que levar, nós vamos ter que entender. E vai ser do nosso próprio interesse, quanto mais pressa nós tivermos. Deus não tem pressa, o universo não tem pressa, a gente vai aprendendo. Mas aí muita gente fala, nossa, mas se Deus é tão maravilhoso, tão grandioso, por que a gente morre? A gente não morre. O nosso espírito é imortal. O que fenece, o que muda de condição é o nosso corpo, a roupa que reveste o nosso espírito. E por que razão? Está lá no livro dos Espíritos. Feito uma máquina, essa máquina que nos reveste, que dó, né? Tão bonito, esse par de zóio verde. Mas chega uma hora que essa máquina ela vai se
desguarnecendo, vai se enfraquecendo. Feito um carro, feito uma máquina. Você compra uma máquina maravilhosa, um computador, um celular, um carro, um móvel. É lindo quando é novo, mas ele vai se desgastando. Por mais cuidadosos que nós sejamos com essas coisas materiais, elas se desgastam. E o nosso corpo, uma porção de coisas, nós somos é material. O nosso espírito não, por isso que ele é imortal. Mas chega uma hora que não tem jeito. Aí fala, mas por que a diferença? Uns morrem tão cedo, outros morrem tão tarde. Porque nós temos, que precisamos urgente nos lembrar disso, né? Para que cada um de nós colocasse os pezinhos aqui no planeta Terra, e acreditem, isso é sonho de consumo para muitos espíritos, cada um de nós apresenta um projeto. A nossa consciência manifesta o desejo de voltar para resolver pendências. Acho que pode pensar, todo mundo aqui tem pendência, né? Vinha conversando com meu companheiro de jornada e pensando, meu Deus, que bom que a gente tem um pouquinho mais de tempo para ter consciência, porque você pensa, nossa, eu era criança, não tinha ideia de nada. Que é inocente, mas faz cada besteira, né? Adolescência, ô misericórdia, o que é aquilo, né? Pesar a adolescência. Depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo e fala, ah, se eu soubesse. Todo mundo fala isso, né? Eu era feliz e não sabia. Ah, tais e tais coisas não teria feito. Nós tivemos um tio que foi o nosso exemplo. Eu tive na minha família um exemplo de ser, que foi meu avô Euclides, que foi aquilo. 100 anos ele viveu, um sertanejo, mas ele tinha uma inteligência, uma sabedoria invejáveis. Meu marido fala que meu avô era um homem fora do tempo. Ele tinha conselho para menino, para jovem, para velho, para homem, para mulher, comandava equipes de usina, mas era uma coisa perfeito. Foi a pessoa mais sensata e sábia que eu vi na minha vida. Era a referência do meu lado. E a referência do lado dele, que sortudo nós dois, né? Um tio que não se casou, trabalhou loucamente a vida inteira e se preocupava com absolutamente todo mundo. Era com o caderno, com a comida, com a roupa, com a casa, com o telhado da casa da irmã, com a calçada da casa da outra, com as conversas, com a música que se ouvia. Um ser de luz encarnado no planeta Terra. Viveu bastante, tanto meu avô viveu 100 anos, e o tio viveu perto disso também. Foi ficando aqui. Estava sempre ocupado, que o mundo espiritual não tinha como recolhê-lo, né? E pouco antes dele voltar para casa, que eu chamo isso a morte voltar para casa, a gente tinha costume de fazer abraço de portão, ainda tenho. Posso aparecer na sua casa a qualquer momento, tá? Fala, entra para tomar um café. Não, é só um abraço de portão. Meu marido vai comigo, hoje tudo tão perfeito. Tem gente que estranha, fala, nossa, mas vai buscar fogo? Não, eu só vim para fazer uma declaração de amor e tal. E uma das últimas vezes que nós passamos, e eu sempre falava, se as janelas estiverem abertas, porque ele era autônomo, ele cuidou-se de si até o último minuto, que também é invejável, né? E nós paramos, ele veio, vamos entrar, não, um abraço de portão. E uma das coisas que ele nos falou, e nós comentamos isso hoje, o difícil de ficar bastante encarnado, vivo na Terra, são os remorsos que nos chegam. Eu falei, remorso? Que tipo de remorso? Uma pessoa impecável. Ah, tem, né? Por mais que a gente se empenhe, tem sempre uma coisinha que sai torta, que sai atravessada. Que loucura, que é a consciência da gente. E são esses motivos todos das coisas que nós fizemos equivocadamente, das coisas que nós não fizemos, das oportunidades que tivemos, que nos levam com a nossa consciência no mundo espiritual, quando nós voltamos para casa, atravessamos o rio, a decretar que nós gostaríamos de voltar para fazer as pazes. Não vou te pedir em casamento de novo, você fica sossegado. Porque 50 anos casado com a minha mulher já tá bom, né? Mas as pessoas têm os seus projetos, falam, olha, analisando aqui o filme da minha vida, eu descobri que eu poderia ter feito isso mais e melhor, etc. Tal. Vai lá o seu protetor, o nosso, e fala, exagerado você, né? Numa vida só não dá para fazer isso aqui não. Vamos reduzir, né? E nós desenhamos os nossos propósitos de vida para depois chegar aqui no planeta Terra e falar, ai, por que a morte não me leva? Ai, por que Deus não me ama? Aí a morte chega, o cara some, que morre de medo, né? Porque nós somos insensatos. Ah, mas eu não lembro de nada. Graças à misericórdia de Deus que a gente não lembra de nada. Senão a gente morria todo dia. Que a gente morre mesmo todo dia um pouquinho, né? Então, são esses os motivos que nos trazem para o planeta Terra, para ficar aqui um tempo, para chamar esse negócio de vida, que para alguns não significa nada. E quando chegar a hora, cumpriu-se o objetivo, a gente volta para reavaliar,
desenhar os próximos projetos. E aí alguém pergunta assim, sério que é tudo isso? Tudo isso mais um pouco? E morrer dói? O Espírito de Verdade responde lá também no Livro dos Espíritos. Morrer não dói, porque durante a vida outras dores nos alcançam. Então essa passagem vai doer talvez para uma grande maioria, de novo pelo arrependimento. Sabedores que somos, que nós estamos aqui para consertar coisas que a gente não lembra, mas fica óbvio, não precisa ter lembrança nenhuma, só avaliar quem é que está com a gente, por que essas dificuldades. Se a nossa vida é uma escola, fica simples, por que nós teríamos essas lições que têm tirado o nosso sono se não fosse por algum motivo? A gente aproveita a lição, então a gente não reclama, a gente agradece, a gente fala mais com Deus, não apenas fala, a gente presta atenção no que Deus está falando para a gente. Porque alguém fala assim, mas ele me responde? Claro que responde, mas a gente cala para escutar, a gente não fica quieto. Então a resposta dele fica toda no ar, que nem a gente não escuta o passarinho, não escuta a chuva na madrugada, porque nós estamos tão ocupados com outras coisas, colocamos outros sons, né? Então Deus fala com a gente o tempo inteiro. Diz que um casal de pessoas muito importantes, o homem ia fazer uma viagem, eles tinham filhos, o camarada era um rei. E ele falou para a rainha, nós estamos preocupados em fazer uma viagem, eu fico preocupado, tudo demora tanto. Você promete que você cuida bem dos nossos filhos? Você nem prometer, mãe, né, que ama, imagina. Precisa prometer que vai cuidar, até exagero. Bom, quando o rei saiu com a sua comitiva, aconteceu alguma coisa ali, e os filhos do casal vieram a perecer. Acontece, né? Hoje a gente tem mais recursos, etc e tal. Na época acho que não havia muita coisa. Passou lá um dodói, foi levando e tal. E essa esposa ficou muito agoniada. Como é que ela ia dar essa notícia para o marido? Porque não foi por falta de cuidado. Porque a morte é assim. E aí quando o marido chegou, primeira coisa, foi procurar a esposa. Tô achando você estranha. Ela falou, então eu tenho uma coisa tão forte para te falar. Não sei nem por onde eu começo. Sem preâmbulos, começa do começo. Ela falou, então, mas eu quero te fazer uma pergunta. Se você me confiasse joias, 3 joias, que pertenciam a alguém, e na sua ausência, o dono das joias viesse buscá-las, eu precisava esperá-lo voltar para devolver as joias? De jeito nenhum, confio na sua honestidade. Foi exatamente isso que aconteceu. Na sua ausência, o dono da vida dos nossos filhos veio tomá-las de volta. Na hora ele entendeu o que tinha acontecido, mas entendeu também o que a sabedoria da mulher estava falando. Aí ele abraçou e falou, entendi tudo, não eram nossos. Nada nesse mundo de Deus nos pertence, tudo é por empréstimo. Nosso corpo é emprestado, nossos dentes, nossos cabelos, nossos filhos, nossos companheiros, até aquelas pessoas que a gente fala, não sei nem o que eu faço com esse traste. Está tudo emprestado, vai chegar uma hora, vai sumir, vai desaparecer. Pensa, quanta gente já desapareceu das suas vistas? Até Sócrates disse que o motivo dele reclamar com Deus, que ele estava assustado, porque Deus tinha feito tudo para ele. Mas ele via as pessoas sumirem da frente dele, como se fosse um passarinho, um porquinho. E ele imaginava que era diferente, com aquele poder que ele tinha. Salomão, na verdade, aí eu trocando o nome dos homens. Ele falou para Deus, eu estou intrigado, porque eu não mando nada. É que descoberta mais louca. A gente devia pensar tudo isso. Eu não mando nada. E diz que Deus falou, Salomão, tudo que você tem, o que está te faltando? Sabedoria. Não é um pedido que a gente tem que fazer todo dia, antes que a morte nos alcance? Vai chegar lá e falar assim, acabei de atravessar o rio, estou assistindo aqui o filme da minha vida. Você não sabia disso? Aham. Por que não fez? Porque tive um ataque de bobeira. Acontece, né? Aí eu conto uma outra história. O que a gente pode fazer, gente? Eu sei que é uma das provas mais difíceis nesse planeta é devolver um bem. Meu Deus do céu. E tem um problema que a gente vai ficando mais tempo, né? O povo todo vai saindo da festa, a gente vai ficando. Então, quando a pessoa vai embora da festa, a gente fica triste, a gente chora. Alguém pergunta, mas espírita não pode ficar triste? Mas que jeito? Espírita não pode ter saudade? Mas que jeito? Claro que a gente tem. Saudade é uma flor, inclusive, que a gente deposita lá, né? Mas não pode ficar desesperado, nem ficar se lamentando. Porque, quem que você conhece que vai ficar aqui para sempre? Você gostaria de ficar aqui para sempre? Tem até um autor, o Saramago, que ele fala, num livro, uma obra dele bonita, que a morte ficou chateada. Mas tudo
mundo só fala mal de mim. Um dia desse eu vou parar de trabalhar. Não vou levar mais ninguém de volta para casa. Vocês vão ver que e vira uma bagunça. Alguém já leu esse livro? Vale a pena. Porque a gente vai constatando que realmente é impossível. A gente vem para passar um tempo, mas para ficar o tempo inteiro é insuportável, não aguenta. Né? Então, um belo dia, um homem era coveiro, num hospital, num cemitério bem interessante. Lugarzinho besta, né, de ser interessante, mas enfim. Mas um dia ele viu uma cena completamente fora dos padrões. Sabe aquele velório, pura pompa e circunstância, uma banda tocando música, aquele monte de flor, aquela coisa louca. Aí desceu de uma limusine maravilhosa, uma mulher toda de roupa preta, acho que era a própria morte, né? Com um chapéu assim, se foi na direção do coveiro. E aí ele, minhas condolências, imaginou que ela devia ser, o velório era alguma coisa muito ligada com alguém importante para ela. Assim, eu nem quero falar muito nisso. Deus roubou de mim a única alegria da minha vida, meu filho único. Eu não vou entrar. Mas eu recrutei as melhores pessoas. Tem o celebrante cerimonialista, tem o maestro, vai ser o funeral mais elegante que essa cidade já viu. Tá aqui o pessoal do jornal da TV, gente, que coisa louca, né? E ele ali escutando, eu quero que o senhor me passe o número da sua conta pessoal, porque eu busquei informações sobre o senhor, sabe, de alguém de confiança. E eu sei que o senhor, a paixão do senhor é isso aqui tudo, ele falou. Eu trabalho aqui, é daqui que sai meu pão. Eu falei, então tá. Eu vou depositar na sua conta uma quantia boa para o senhor mandar fazer um túmulo maravilhoso, com uma réplica das coisas mais lindas que existem, no puro bronze, no mármore mais maravilhoso, que troca de flores todos os dias, que contrata uma pessoa para polir. Ai, que coisa louca. O marido não faz isso comigo. E ele ficou ali escutando, né? E ele falou, tá aqui, deu o papelzinho, número da conta, nome dele, né? E a mulher, aquela coisa, né, mergulhada num mar de lágrimas, entrou no carro com a limusine, deixou toda aquela pompa circunstância para acontecer, foi embora. E o tempo foi passando. O cara estava quase esquecendo disso. Um belo dia, parou bem ali na frente, um fusquinha azul. O fusquinha tem um barulho só dele, né? E ele olhou e falou assim, nossa, que gente animada, né? Com aquela valsa de Strauss tocando lá dentro. De repente abre a porta. E não é a mulher que estava de roupa preta no dia do funeral, que fazia nem sei quanto tempo? Toda saltitante, no seu tênis, que agora está na moda, tênis branquinho, com aquela calça curta, que parece que faltou um pedaço de pano, né? E ele falou, tô ferrado, tô lascado. Antes que a mulher viesse assim, ó, senhora primeiro me escuta. A senhora vai perceber que lá na minha conta não tem dinheiro nenhum, que eu torrei tudinho. Que a senhora vai entrar, não tem mausoléu, não tem estátua, não tem bronze, não tem nada. Aquelas flores que a senhora queria que trouxesse lá de Madagascar, não trouxe nada, a mulher. Eu já sei. Sabe por quê? Eu fui procurar saber das suas informações. Lembra um dia que eu vim aqui chorando, que o senhor falou, nossa, que desperdício de dinheiro, né? Eu vou dar um cartãozinho para a senhora ir no lugar, para a senhora ver o que é dor de verdade. A senhora está inventando moda? Eu fui lá. Era o lugar que o pessoal ajudava, que aquele homem também ajudava. Então, eu coloquei todo o dinheiro que a senhora me mandou lá, porque lá tem filho vivo. Aquele que já foi embora não precisa de mais nada. Ela falou, pois é, cheguei lá, toda morta, tudo em mim estava morto. Ai, carinho de um, eu descobri tanto filho que não tinha mãe, tanta gente precisava de carinho, então agora eu faço parte daquilo tudo. Então, querida, eu não vou entrar, porque aqui é o último lugar que eu quero que meu filho esteja. Eu vim para te dar um abraço, porque o Senhor mudou a minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, muitas vezes, no momento de dor, de tristeza, que nenhum de nós está livre de passar, quando a gente olha no nosso entorno, que geralmente quando nós estamos de luto, nós decretamos a morte para todo mundo. Você já viram isso, né? Morre tudo, morre a felicidade, morre a festa, morre o amor, morre a ternura, morre tudo. Porque eu estou de luto, que eu não entendi, Patavina. Quando nós olhamos para o lado e pensamos, ele ainda está aqui, ela ainda está aqui, ainda pode ser abraçado, ainda pode ser cuidado. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Aí a gente vai vivendo, quando a gente percebe, a vida já passou e a gente não tem peso de consciência. Que vida mais bem vivida, maravilhosa, lidando com essas coisas todas, quando a gente entende o que de fato é a morte?
Para a gente não colocar uma dor desnecessária, além daquela que vem mesmo, porque chega uma hora que não tem como, a saudade é um trem que dói para dedéu. Mas que seja uma saudade boa, quando a gente pensa assim, como é bom. Eu tive essa pessoa na minha vida. Eu me lembro quando eu fiquei sabendo que minha mamãe havia desencarnado. Foi uma pessoa incrível, Alice. Teve uma vida maravilhosa de doação. A gente brinca lá em casa que alguém que não veio para ser feliz. Ela veio para fazer o mundo inteiro feliz. Ela estava sempre pronta para o amor para todo mundo, que me deixou uma boa parte dessa herança. Que delícia, né? E o dia que ela desencarnou, estava lá em Batatais, que ela morava com meu irmão, e eu fui pronta. Minha mãe era uma pessoa ativa, mas muito delicada, muito sensata, praticamente ela não existia. Sabe uma árvore que está lá fazendo de tudo, mas ninguém nem sabe que a árvore existe? Eu levei um susto quando eu cheguei, porque tinha tanta gente no funeral, eu pensei, estou no lugar errado. Porque minha mãe não era uma pessoa de agregar multidões assim. Aí quando eu cheguei ali, fiquei quietinha, porque é uma dor que dá na gente, né? Um negócio que pega a gente de surpresa. De repente as pessoas vinham, ficavam ali um momento danado, né? Eu escutei tanta declaração de amor para minha mãe, que eu entendi, minha mãe tinha muitos filhos. Então morar longe dos filhos biológicos fez com que ela desenvolvesse uma habilidade de amar outros filhos que não tinham nascido da barriga dela, mas era filho. Porque o amor é que faz isso, né? E eu voltei para casa tão encantada. Essa é uma alma imortal. Ela sempre foi muito viva para mim. Continua, já faz tempo que ela voltou para casa, né? Mas ficou um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser lembrado. Então é isso, que a nossa vida toda, de cada um de nós, seja exatamente isso. Todo dia a gente fala para Deus, quando eu sair desse planeta, eu quero que a minha memória seja de alento, de coragem, de testemunho de amor, de força, oferecer o que a gente tem de melhor. Como que a gente faz isso? Fazendo o que Jesus falou. Ama, perdoa, ama o próximo. Quem que é o próximo? Aquele que está mais perto. Esticou a mão, alcançou o sujeito, é ele que nós vamos amar. Ah, mas ele é problemático. É, mas está próximo. Então foi ele que Jesus mandou a gente amar, né? Então quando a gente atravessar o rio, não precisa nem olhar para trás, falar, ó, fica aí vocês, porque tudo que eu podia ter feito, eu já fiz. Para ninguém ir lá comer melancia falando que foi por causa da gente, que foi lá no cemitério, coisa mais tonta. E flor também, gente. Tem tanta coisa, meu avô dizia isso. Eu prefiro 1000 vezes que você me dê um único sorriso, um único abraço enquanto eu ainda estou aqui, do que me mandar todas as flores que estão por aí no dia que eu morrer. Eu não preciso de mais nada disso. Esse é meu recado para o dia de finados, que você se lembre de alguém que tenha passado pela tua vida, justificado a palavra. Estive aqui na sua vida. E que nós sejamos uma vida altamente justificável. Que esse passaporte que nos permitiu chegar aqui seja assim na maior alegria, do contentamento do coração de Jesus, enquanto governador do planeta Terra, né? Que todo dia ele fala, nossa, valeu a pena ter deixado aquela maluca ir lá para o planeta Terra, porque ela causa. Então, que nós sejamos o perfume, o colorido, a alegria, a ternura, apesar de. Não espera ser feliz e tá tudo bem na tua casa, na tua conta bancária, para colocar em prática o que a sua vida espiritual pode fazer. Porque tem coisas que são da vida material, tem coisas que são da vida espiritual. Então separa, fala, isso aqui é dinheiro, é comida, é roupa, ok. Mas isso aqui é o meu verdadeiro patrimônio. Que a cupim não come, que o fogo não queima. Então o que vale a pena de verdade na nossa vida, né? Então que a nossa vida, de cada um de nós hoje aqui, das pessoas que convivem conosco, seja decretada, isso sim é vida. E que a nossa existência no planeta Terra, dessa vez, seja considerada pela nossa família espiritual como a melhor experiência que a gente já viveu. A gente já veio para cá. Nosso espírito já passou por várias experiências, né? Algumas completamente equivocadas. Mas que eles possam ter a alegria de nos incentivar para que a gente continue seguindo vivos ainda enquanto estamos aqui e continuemos vivos pelo bem e amor que praticamos. Meu recadinho singelo, né? Agora a gente se recolhe, agradece ao Deus. Que delícia. Pense em alguém que passou pela tua vida, ofereça as flores da tua saudade. Nós temos uma porção de seres que fizeram diferença na nossa vida, né? Pai, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja
o teu nome, que seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci. Eu quase me esqueci ainda ontem, que o teu amor vela por mim, que seja sempre assim. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, eu quase me esqueci, que o seu amor vela por mim, que seja sempre assim, 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 assim.